Olá, você sente que trabalha demais, faz as coisas de um jeito certo, mas ainda assim enxerga pouco resultado, se sente cansado e parece que todas as coisas confirmam, né, uma mensagem. Essa semana, um dos episódios aqui do podcast foi sobre o lar. Eu não sei se você chegou a ouvir e acompanhar, foi a primeira vez que eu falei nesse assunto e foi tão forte e parece que várias coisas vêm a confirmar, né, algumas mensagens. E hoje, lendo sobre o Salmo 127, a gente consegue entender muita coisa sobre essa questão do trabalho infrutífero, e se a gente precisa fazer algum movimento na nossa vida para que as coisas aconteçam de uma forma melhor do que a gente tem feito. E o versículo 1 desse Salmo fala assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Quantas vezes a gente constrói negócios, projetos, até família, mas sem ter como base Deus, sem perguntar para Deus se aquele era o caminho. E sem eles a gente vai se cansar e talvez a gente não tenha os frutos que a gente espera, porque Ele sabe de todas as coisas, Ele é o arquiteto da nossa vida. E como que você constrói uma casa, que existe um plano, um projeto, ou seja, um arquiteto já formulou esse projeto, né? A Bíblia fala que Deus já sabe tudo sobre nós desde o ventre da nossa mãe, Ele sabe quantos fios de cabelo existem em nossa cabeça, Ele nos conhece e nos chama pelo nosso nome. Então, como é importante a gente aprender a orar antes de agir, a pedir sabedoria antes de planejar alguma coisa, para que Deus possa ter esse processo de ser o arquiteto da nossa vida sendo colocado em prática. Porque se não for Ele que vai edificar a nossa casa, e aqui casa, gente, é vida, né? Porque uma pessoa com uma casa destruída, com uma casa abalada, não é feliz, não tem vida, as coisas não caminham. Então, se Deus não edificar a nossa vida, em vão a gente vai trabalhar para edificar, em vão a gente vai lutar pelas coisas que a gente quer, em vão a gente vai correr atrás. E quem falou isso foi um dos homens mais sábios do mundo, porque foi Salomão. Esse salmo específico foi de Salomão. E Salomão, para quem conhece pouco da Bíblia, com certeza já ouviu que foi o homem mais sábio que pisou na terra, porque quando Deus deu a ele o poder de escolher um pedido, ele poderia ter escolhido poder, dinheiro, todas as coisas, mas Salomão pediu sabedoria, porque a sabedoria é infinita, né? E mais pra frente no versículo 2 fala assim: inútil será levantar de madrugada, descansar à tarde, comer o pão pão de dores, né? O pão que penosamente conseguiu, porque aos seus amados Deus dá enquanto eles dormem. Que loucura, né? E isso tem muito a ver com o que Deus está nos ensinando, de que o descanso também é uma bênção. A graça dele vai suprir nosso esforço, vai suprir aonde o esforço humano vai falhar, né? Por mais que hoje o mundo viva um mundo de não parar, né? A gente está naquele velocidade 2 vezes ali do WhatsApp, tá na nossa vida, né? Eu falo que quando alguém me fala que tá mal, que tá cansado, que tá perdido, eu falo, olha, diminui a velocidade da sua vida igual o celular no WhatsApp. Começa a fazer as coisas de forma mais lenta, começa a ter mais consciência do que você tá fazendo, porque quando a gente perde isso, é muito fácil perder isso, normalmente a gente vai caminhando para um burnout. Então o Salmo 27 ele encerra dizendo que os filhos são herança de Deus. E tudo que nós geramos, né, projetos, ideias, negócios, tudo vem dele, tudo é herança dele. Então, sim, você precisa trabalhar, eu preciso trabalhar, nós temos projetos, nós temos coisas a alcançar que através do dinheiro nós vamos conseguir, através do nosso trabalho. Mas nunca perder a nossa paz, confiar que Deus vai agir. Até quando você descansa, às vezes você tá precisando descansar, sabe, tirar um dia, ir pra casa, deitar e dormir. Ou fazer um almoço de 3 horas. E eu sei que a gente não se permite mais a esse luxo. Mas cuidado com o que você está gerando. Porque se não for Deus
edificando a sua casa e a minha casa, não vai dar certo. Será que aquilo que você está construindo é um desejo de Deus? Essa é a palavra de hoje e ela é muito forte porque me fez pensar e refletir muito. Eu não quero nem esquecer o número, né, desse salmo. Salmo 127. Se o Senhor se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E inútil vai ser levantar de madrugada, repousar de tarde, comer o pão das dores, porque aos seus amados, aqueles que o amam, ele o dá enquanto dormem. E eu já tinha ouvido isso de muitos homens de fé, homens de Deus. Eu já ouvi isso de um pastor. Na verdade, ele era presidente de uma igreja, mas também empresário. E um dia ele falou: eu aprendi com esses anos de caminhada que às vezes eu tô com um problema e eu vou dormir preocupado. Eu aprendi assim: Deus, vou dormir, vou descansar. Pega esse problema e me ajuda. Cuida desse problema enquanto eu durmo. E todas as vezes que ele fazia isso e entregava com fé, no dia seguinte ele acordava e tinha soluções. Alguém vinha e falava: olha, pensei uma coisa, ou ele mesmo tinha uma direção. Será que nós estamos fazendo isso na nossa vida? Deixando que Deus edifique ela e não a gente ter o controle de tudo? O mundo hoje tem criado mulheres controladoras que assumem papéis que não são delas, crianças controladoras que estão cobrando dos pais mais até do que deveriam. Tá tudo uma confusão. Homens e líderes também muito exigentes com as equipes, porque lhe foi exigido muito e às vezes a pessoa não consegue entender que a realidade daquela outra pessoa é diferente da dele. Ele teve uma estrutura familiar, ele teve uma estrutura emocional que essa pessoa muitas vezes não teve. Então, reflita sobre isso hoje, porque eu estou refletindo e continuarei refletindo. Será que o que nós estamos construindo é vontade de Deus? Porque se Ele não edificar nossa casa, em vão nós estaremos trabalhando. Eu desejo que você pense sobre isso e que faça um ótimo dia.